Estão me ouvindo? Nossa, a igreja é tão grande, né? Bom, como sempre a gente faz um roteiro, principalmente eu que sou meio... Se eu não tiver um roteiro para seguir, eu me perco. Eu gostaria que os irmãos, nessa manhã, abrissem as suas Bíblias em Abacuque 3,17. E até mesmo fazendo um comentário. Que louvor foi esse, hein? Foi top. Meu irmão, vou te dizer. Aqueles que puderem ficar de pé, por gentileza, fiquem. Para com reverência ler a palavra do Senhor em Abacuque 3,17. Amém ou misericórdia? Amém. Já acharam? Então é misericórdia. Acha, gente? Bora. Abacuque 3,17 nos diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que nessa manhã, Senhor, essa palavra que será ministrada aqui hoje caia nos corações, Pai, como uma semente vinda diretamente do Teu trono, Pai, para que cada pessoa que aqui chegou, Senhor, receba abundantemente da Tua palavra, do Teu bálsamo revigorante, Senhor, e da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Pode sentar, irmãos. Já aconteceu com vocês que, embora todos os planos tenham dado errado, tudo que você planejou, tudo que você fez... Obrigado, meu irmão. Tudo que você planejou, tudo que você desenhou, buscou, deu errado. Tudo. Tudo deu errado. Amigos te abandonaram, pessoas que estavam contigo te traíram, pessoas que você confiava deu as costas para vocês, amigos te roubaram, pessoas te abandonaram, mas Deus nunca te abandona. Aleluia. Aleluia. Nesse versículo de Abacuque, nesses versículos, ele não está ignorando a realidade, que neste momento é sombria. Já parou para imaginar? Sem alimento, sem mantimento, sem gado, na seca, não tem nada. Você está sem nada. Mas Deus sempre manda alguém para te abençoar. Nesses versículos, eles descrevem várias situações totalmente desfavoráveis. Falta de frutas, de árvores, de colheitas, perca de rebanhos. Essas são as circunstâncias que poderiam facilmente levar ao desespero e à desesperança. Pessoas por muito menos do que isso tiram suas vidas. Por muito menos. Perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu... Ele não tem esperança de mais nada, ele vai lá e tira a sua própria vida. A perca da esperança leva a isso. No entanto, ele faz uma escolha consciente de se alegrar. Toda vida eu me alegrarei. Então ele faz questão de se alegrar no Senhor. Independente das dificuldades que ele enfrenta. Sua confiança está firmemente embasada no Senhor. Nós podemos encontrar esperança e consolo em quem? Em Deus. A nossa confiança tem que estar com Ele. O poder da alegria no Senhor
mesmo em tempos de escassez e adversidade. O Abacuque oferece um exemplo inspirador para poder nos manter na alegria, a nossa alegria e confiança em Deus, independente das circunstâncias. Gente, vocês vão ver eu falar muito sobre circunstâncias, independente das circunstâncias, independente da situação, independente de qualquer coisa, você tem que estar aliançado com o Senhor. Eu costumo falar lá em casa que, nos meus grupos de casados, eu costumo falar que a chave para o viver cristão é o contentamento com tudo que Deus tem te dado. Não é de hoje que todas as vezes que eu começo uma oração, eu sempre começo com um agradecimento. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque a gente tem mania de falar assim que Deus... A gente tem mania de pensar e agir como se Deus fosse o nosso empregado. Que Ele tem que nos abençoar independente do que a gente faz. E não é assim. Deus, Jesus, e o Espírito Santo não é empregado da gente, que a gente inventa um monte de coisa, ele tem que sair correndo atrás, ajeitando, arrumando, consertando. Não. As dificuldades vão chegar sempre. Independente. Você pode estar numa maré excelente de tudo, sua vida pode estar boa, você pode estar nadando de braçada, você pode estar ganhando muito dinheiro, você pode estar tudo, mas de uma hora para outra você perde tudo. E aí? Você vai fazer o quê? Dificuldades, elas vão surgir. E a importância de agir ou reagir diante das dificuldades? O dicionário nos define agir como tomar providência, atuar, fazer. Você já recebeu o direcionamento de Deus. Então, ponha em prática. Isso é agir. Agir. Você recebeu o direcionamento de Deus. Vai lá, cumpra. Muitos aqui têm direcionamento de Deus. Vai para o louvor. Não vou. Eu não tenho voz para isso. Eu não posso, eu isso, eu aquilo. Deus não já te deu o direcionamento? Meu irmão, vai. Cumpre aquilo que Deus mandou você fazer. Isso é agir. E reagir? É agir em consequência de uma ação de outro. Toda situação já aconteceu. O ataque já começou. O erro já foi cometido. A fatura do cartão do pecado já chegou para você pagar. E aí? Você vai ter que correr atrás. O placar do jogo já está desfavorável para você, meu irmão. Então, você vai ter que reagir. E aí? Não era melhor você ter agido antes de reagir? Um exemplo, Deus está te falando assim, cara, não vá por esse caminho, porque se você for por esse caminho, você vai dar com os burros na água. Aí você, mesmo assim, insiste, eu vou por aqui. Deu errado. Então você vai ter que reagir para voltar aos caminhos certos e pagar a fatura do que você fez. Você vai ter que pagar. Ah, Deus vai te abençoar? Vai te perdoar? Também. Mas você vai ter que acertar as contas com Ele. Dificuldade financeira. Algumas vezes você recebe uma profecia de que Deus vai realizar o desejo do seu coração. Deus pode não, Ele vai realizar o desejo do coração. Só que muitas das vezes a gente pensa de forma imediatista. Não, eu recebi a palavra hoje, amanhã é tipo um miojo, 3 minutos. Chega a bênção. O nosso tempo, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Um dia para Ele pode ser 1000 dias para a gente. 1000 anos, um século, sei lá. Aí Deus vai realizar o desejo do seu coração. Aí você tem um desejo assim, cara, eu quero ter um carro zero. Aí você vai lá, Deus falou que vai te dar, vai realizar o desejo do seu coração, você vai lá e financia um carro zero. Você não tem nem condição de pagar, gente. Não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Vocês já viram gente usando isso? Eu já usei, cara. Não deu certo não, viu? Então, aí você vai lá, financia um carro zero.
arruma um problema enorme que você não vai ter condição de pagar, através de uma palavra que foi te dada, que ele vai realizar dentro do seu coração. Você antecipa os fatos, vai lá, faz o compromisso, errou, vai ter que pagar. E isso vai comprometer toda a sua vida e você vai arrumar uma dificuldade para a sua vida. E as dificuldades no relacionamento? Deus, às vezes, te dá um comando explícito e reto. Abandona certas pessoas. E o que é que você faz? Não, Deus. Ele é meu amigo. De longa data. Nós já passamos tanta coisa. Eu tenho que ajudar ele, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que ajudar ele. Mas Deus falou assim, cara, aparta dele. Sai de perto dele, irmão. Filho, sai daí. E tu insiste. Tire essa pessoa do seu círculo de amizade. Você continua insistindo. Insiste em manter ele perto. E isso causa ruído e problema no seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos. As dificuldades, a maioria das vezes, são causadas por nós mesmos. Por ter recebido uma direção, um direcionamento, uma orientação e não ter colocado em prática. São causadas por nós mesmos. Quando nós estamos cumprindo o que Deus nos direcionou, temos a convicção de ter recebido de Deus essa direção. Falamos que Ele está nos abençoando, dirigindo, guardando, abençoando. Só que, na realidade, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar, porque Ele nunca vai te abandonar. Deus nunca te abandona. Tempos difíceis vêm para todos, de formas diferentes. Mas o verdadeiro guerreiro, mesmo que esteja destruído por dentro, ele se ergue pela força da sua fé e confiança naquele que tem solução para todos os nossos dilemas. Não negamos as situações difíceis, mas escolhemos focar a nossa fé em Deus. Tempos difíceis vêm para todos. Ninguém está imune. Para uns, dificuldade é financeira. Os dias maus. Para uns, a dificuldade é financeira. Para outros, a dificuldade é relacional. Para outros, a dificuldade é na saúde. Um dia eu estava conversando com um advogado e ele me falou bem o seguinte, cara, tudo que você paga com dinheiro é barato. E eu, no alto da minha ignorância, falei assim, como assim, rapaz? Você está doido? Você tem que ter dinheiro para pagar. Não, cara. Pensa comigo. O cara pode ser milionário, ele está lá na cama de hospital, o que ele quer? Ele troca tudo que ele tem pela saúde dele. Onde é que você vai comprar uma perna, comprar um braço, comprar uma saúde, um pulmão, um coração? Onde é que você vai fazer? E a pandemia estava aí para isso. A pastora Kelly está aqui, ó, de exemplo, de testemunho vivo. Amém. UTI, passou um tempão, até hoje está se restabelecendo. Onde eu penso assim, eu acredito que o pastor falou assim, eu trocaria tudo que eu tenho. A família trocaria tudo que tem para ter mãe em casa. Eu acredito que foi dias difíceis. Oi? Tinha acabado de ganhar um neném. Aí você imagina. Pergunto, você trocaria tudo que você tem pela saúde dos seus filhos? Você trocaria tudo que você tem pela sua saúde, pela sua vida? E a gente só vai dar valor nisso quando a gente está perto de perder. Não negamos as circunstâncias difíceis, mas escolhemos focar a nossa fé em Deus. Não negamos as situações difíceis. Não negamos. Mas você vai endeusar quem? O seu problema ou a Deus? Você vai dar força para quem? Para o seu problema? Tem não sei se é um ditado do mundo que fala bem o seguinte, do mundo não, um provérbio, né? Sei lá, um ditado desse aí, que fala o seguinte, não conte para Deus o tamanho do seu problema, conte para o seu problema o tamanho do teu Deus. Lá em Esdras 10, 4 e 5 nos diz o seguinte, levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age.
Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo essa palavra. E eles juraram. Levanta-te. Essa incumbência de liderar a tua casa é tua. Levanta-te. Combate essa dificuldade. E como é que você vai combater a dificuldade? Orando, jejuando, buscando, mostrando para o seu inimigo que você é muito maior do que isso. Que seu Deus é maior de que qualquer situação em que você esteja. Deus muda as piores circunstâncias a teu favor. Não muda, pastora? Muda. O prognóstico do médico era, meu irmão, aqui não tem mais o que fazer. Já era. Já era. E os médicos, alguns médicos, não são todos, alguns médicos nos dizem assim, rapaz, só Deus. Fala assim, agora, última ratio, última chance, é só Deus. Só que eles não entendem que agora não é só Deus, é Deus sempre. Nós temos inúmeros relatos bíblicos da intervenção de Deus que mudou totalmente os rumos e as trajetórias de vida. José, de escravo, era um filho bastante amado pelo pai, mas foi vendido pelos irmãos como escravo. Foi escravo, mas se tornou governador do Egito. Pedro era brabo, sanguíneo, valente. Pensa assim, eu acho que deveria ser um bicho bruto, grosso, que nem papel enrola prego. Davi, além de ser um guerreiro, também foi infiel. Jonas, um desobediente. Paulo, um dos maiores perseguidores dos cristãos. Moisés era gago. Abraão era velho demais. Mas mesmo assim Deus falou assim, eu tenho uma promessa para você, você vai ser pai de uma descendência. Mas era velho. Lázaro estava morto. Nada foi suficiente para impedir o propósito de Deus na vida deles. O propósito que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Amém. Quer as pessoas queiram ou não. Se Deus chamou você para governar, você vai governar. Se Deus chamou você para liderar, você vai liderar. Vou bater de novo na tecla. Independente das circunstâncias. Independente das dificuldades. Porque independente dos seus erros ou dificuldades, Deus conhece o teu coração. E sabe que você permanece na presença dEle. Se estamos prostrados, temos que levantar. E se conseguiremos ir, e só conseguiremos isso, fortalecidos na nossa fé e com a força que vem dos nossos líderes, pastores, irmãos, membros da congregação, pessoas que estão ao seu lado para combater com você, emparelhar escudo contigo. Emparelhar escudo contigo. Pessoal, eu sempre falo muito sobre emparelhar escudo, sobre linha de combate e tal, mas é isso que a gente vive. Essa eterna briga entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, vai estar com a gente o tempo todo. Ou vocês acharam que a vida de vocês é facinha só porque vocês viraram crentes? Só porque um dia vocês aceitaram Jesus? E não, já aceitei Jesus e não vai ter mais problema. Agora eu estou com Deus e Deus é comigo e tal, e que você não vai ter dificuldade. Vai ter, dificuldades vão acontecer todos os dias. Decisões terão que ser tomadas todos os dias. Você vai ficar lambendo as suas feridas ou vai partir para o ataque? Você vai ficar prostrado no chão caído ou vai levantar, bater poeira e ir de novo? E eu lembro de uma situação, uma vez, lembrando desse tópico de cair, levantar, bater a poeira e ir de novo, eu trabalhava com um policial chamado Joaquim, finado queixo,
ele já não está mais entre nós, e ele tinha 1,60 m de altura. E ele encarou um cara de 1,90 m. O cara jogava, ele parecia uma mochila, ele caía lá do outro lado, levantava, batia por ele e vinha em cima de novo. Não largou o cara até chegar reforço, mas ele levou uma taca. Ele levou uma surra, mas não abriu. Então é dessa forma que a gente tem que agir. O nosso gorilas vai estar pegando a gente, jogando que nem um boneco. Vai lá. E tu levanta de novo, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. Essa dificuldade não vai me levantar, essa dificuldade não vai me derrubar. Eu vou e eu vou. Sabe por quê? Porque quem nos fortalece? Quem é que está com a gente? Então, meu irmãozinho, para de ficar lambendo as feridas e vamos embora. Os nossos pastores, irmãos e líderes estão dispostos a lutar conosco. Quantas vezes você ligou para o pastor Wesley e ele nunca te atendeu? Quantas vezes? Eu quero que você conte na mão, porque toda vez que eu liguei, me atendeu. Quantas vezes eu liguei para Jailson, para Rose, para Bené, para pastor Daniel, para pastor Eliezer, pastor Elton, coitado, esse aqui vai para o céu direto. É sério, porque eu vou te falar, meu irmão. Eu sempre falo para todo mundo, eu dei trabalho. Eu dei trabalho. Mas foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida para levantar a gente. Em Provérbios 24:16 nos diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Você vai cair? Vai. O inimigo vai jogar você longe, você vai cair lá. Levanta de novo e vai de novo. Levanta e vai de novo. Levanta e vai de novo. A gente vai cair 5, 7 vezes, o tanto eles forem. Mas quem nos ergue? Eu sempre falo isso e o pastor Wesley até acha engraçado, porque eu era lixo, gente, hoje eu sou luxo. Eu era lixo e hoje eu sou luxo. Eu era uma pessoa que ninguém queria estar perto. Eu sempre falo isso, acho que essa minha esposa não pode ser. A Tati não é normal, gente. A Tati nunca foi normal. A Tati, ela pegou um pitbull bravo pela orelha. E graças a Deus que ela não soltou, hein? Abençoada. Gente, dificuldades temos. Dificuldades sempre irão acontecer. No Êxodo, 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. No deserto, de dia, o sol escaldante, e à noite, o frio cortante. Mas durante o dia, tinha uma coluna de nuvens para cobrir o pessoal para não se queimar. À noite, uma coluna de fogo para aquecer. As roupas não se desgastavam, os calçados não se estragavam. Maná do céu todo dia, codornizes, só. O cara com buquinha, codorniz, com maná. Foram 40 anos no deserto e Deus cuidou. Você acha que Deus vai falhar com você? Você acha que o seu problema não tem solução? Você acha que a sua vida já era? Não desista. Podem repetir comigo? Não desista. Não desista. Mas também é verdade que quando nós estamos passando pela dificuldade, a vontade que temos é de jogar tudo para o alto e sumir no outro do mundo. Desaparecer. Sumir. Porque na maioria das vezes, a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo. Quantos aqui já trabalharam no Veredas? Levanta a mão para nós ver aí, só para ter uma noção. A gente chega no Veredas, fala assim, o que eu vou fazer ali, gente? Eu estou cheio de problema, eu estou cheio de... Meu Deus do céu! Aí você chega no pequeno grupo e as pessoas começam a dar os seus testemunhos, a abrir o seu coração, trazer para fora os problemas que afligem o coração dela, e você olha assim, meu Deus do céu, como eu sou um lixo. Eu reclamando meu probleminha desse tamanhozinho, o irmão aqui. Eu volto a afirmar que José foi vendido como escravo. Falaram para o pai que ele estava morto. Venderam como escravo. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Se tornou o chefe
dos escravos. Tudo que ele botava a mão, ele prosperava. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Foi acusado de um crime que ele não cometeu. Foi parar na cadeia. Ficou lá por um bom tempo encarcerado. E dentro da cadeia virou o chefe dos presos. Ajudava na coordenação da cadeia. Era um CEO da cadeia. Um CEO da masmorra. Então ele fazia e... Por que ele fazia tudo isso? E de preso, ele se tornou o governador do Egito. Só acima dele, só Faraó. Aí eu quero que os irmãos abram a gente lá em Colossenses 3, 23. Sabe por que ele era abençoado esse tanto? Porque tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Por quantas vezes em dificuldades nós abrimos nossa casa para receber um grupo de casas para sempre? Por quantas vezes em dificuldades nós saímos para socorrer um irmão que precisava de uma palavra, um casamento que estava perto, prestes a se desfazer, e a gente junta os cacos e vai lá ajudar? Junta os nossos cacos e vamos levar a nossa palavra, porque eles não têm nada a ver com o nosso problema. Nosso problema já está sendo resolvido, nossa dificuldade já está sendo sanada. Por quantas vezes? Se eu for perguntar aqui para cada um de vocês, dos senhores e senhoras que estão aqui presentes, vocês vão falar, gente, realmente, mesmo a gente estando em dificuldade, a gente vai fazer o que foi comissionado a fazer, que é levar a palavra de Deus, que é vencer a nossa dificuldade com quem pode vencer. E José continuou perseverando em servir ao Senhor. Mesmo nas maiores dificuldades, Deus o honrou. Para ele, para José, desistir nunca foi uma opção. Para você, irmão, desistir não é uma opção. Porque se hoje você está aqui, alguém pelejou por você. Alguém se pôs na brecha. Alguém pregou para você. Ele malhou em ferro frio. Para você estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje, alguém teve que me pegar pela mão e me conduzir até aqui. E eu vou lhe falar, eu agradeço todo santo dia, viu, pastor? Eu agradeço todo santo dia. E volto a afirmar, o José, de escravo a governador. Só vive a glória quem suporta o processo. Você acredita que você vai viver a glória do Senhor? Amém. Eu acredito que eu vou viver a glória do Senhor. Eu tenho a convicção. Mas só vai viver a glória quem suportar o processo. E o processo é doído, é pesado, é arrochado. Ninguém falou que seria fácil. Por quantas vezes eu desisti de muitas coisas, por imaturidade, por cansaço, por não me achar competente. E aí, para você arrumar uma desculpa para não dar combate à sua dificuldade, você arruma qualquer coisa. Ah, o dia está quente demais. Está frio demais, está chuvoso. Minha cachorrinha deu cria. Vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu. E aí você inventa um monte de desculpa para sair do propósito que Deus tem para você. E eu fiz isso por um bom tempo. E esse tópico eu queria passar um pouco mais para os homens. Não que as mulheres não possam, tá, gente? Mas esse tópico aqui é para homens. Seja o sacerdote da sua casa. Seja o guerreiro do seu lar. Sabe por quê? Porque o peso de levar a sua família não é da sua esposa, é seu. Você é o guerreiro da sua casa. Você é o varão. É você que tem que pelejar pela sua família. O seu filho dá trabalho? Dá, mas ele é seu.
A sua filha é rebelde? É, mas ela é sua. O seu filho é uma bênção? É, então é nosso. Não, é seu também. É. Cara, eu fico imaginando tantas vezes que minha mãe queria me jogar fora, bicho. Porque bicho, pensa. Gente, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. É que nem diz a canção lá do Preto no Branco, né? Os planos de Deus são maiores que os meus. Maior do que se possa imaginar. Não é? Eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando. Mas o choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Eu creio? Por isso, irmão, não desista. Não desista. Em Salmos 27, 14, nos diz que espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Fortifica o teu coração, espera. Espera, pois, pelo Senhor. Eu fico, mais uma vez, imaginando que nós desistimos de tantas coisas, de tantas pessoas. Eu fico imaginando se Deus desistisse da gente. Pararam para pensar nisso? Ainda bem que muita gente não pensa, né? Porque se parar para pensar, meu irmão, não vai dar certo. Se Deus desistisse da gente, como nós desistimos de tantas coisas, de tantas pessoas, o irmãozinho pisa na bola com a gente, esse aqui eu não quero mais nem ver. Ele feriu o meu coração. E nós? Quantas vezes ferimos o coração de Deus? Com o nosso egoísmo, com as nossas atitudes. Eu estava até conversando com o pastor Eliezer mais cedo um pouquinho ali, e falei com ele o seguinte, que existem alguns crentes, alguns irmãos que são agentes do serviço secreto celestial. E que isso envergonha o nome de Deus. Isso é você desistir do propósito que Deus te deu. E que, às vezes, a nossa pregação a gente prega muito mais com atitude do que com palavras. Pessoas chegam para a gente, olha bem assim, cara, esse aí é o crente? Com essa atitude? Deus me livre. Ou então olha bem assim, meu irmão, o que esse cara tem de diferente? Aí o cara, não, bicho, esse cara é crente. Eu falei assim, meu irmão, esse aí, esse é dos batuta, esse é dos bons. Eu quero ser igualzinho os bichinhos aí, ó. Né? Eu sempre falo isso e acho que sempre vou falar. Que Deus me ama tanto, mas tanto, que mesmo eu cometendo os piores dos erros que eu já cometi na minha vida, Ele nunca me largou, nunca me tirou, nunca me jogou fora. E sempre estava de braços abertos para me receber. E que independente do que eu faça de errado, Ele não vai me amar menos. E nem de tudo que eu faça de certo, Ele vai me amar mais. Ele vai nos amar. Independente do que você faça de errado ou de certo. Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. A mão de Deus nunca sai de cima de você, é você que sai debaixo dela. E sabedor disso, o inimigo ele tenta todas as vezes armar ciladas para tirar você de dentro da casa do Pai. Põe uma irmãzinha chata para te perturbar, para te afrontar. Põe um irmãozinho inconveniente para poder ficar falando besteira para você. Põe uma situação em que você fique desconfortável, fala assim, eu nunca mais eu piso naquela igreja. Eu quero saber de crente, não. Esses crentes são tudo doido. Esse povo é chato. Rapaz, eu achava assim, eu vou dar dinheiro na igreja, rapaz, você está doido? Eu gasto muito melhor bebendo cerveja com esse dinheiro. Olha a ideia do cara, olha a ideia da criatura. Não levanta a mão, mas tem gente que já fez isso. Então,
O inimigo sempre arma cilada para nos tirar daqui. Mas Deus é poderoso para reescrever a sua história. Deus reescreveu a minha história. A história do Herbert, Bené, Elton, Eliezer, pastor Wesley, que eu gostava muito de umas cajibrinas, né, pastor? Deus é poderoso para reescrever a nossa história. Apagar aquela multidão de pecados que nós cometemos, aquele monte de coisa errada que a gente fez. Ele pode reescrever a sua história. Tudo isso para te mostrar que Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Uma vez eu estava lá fazendo evangelismo de rua, lá no Itapuã, lá no Paranoá. Num evento da agência missionária, do Impacto Radical, chamado Team Impacto. E aí uma viatura do Patam abordou uns meninos que estavam trabalhando com a gente num carro. E aí eu parei e fiquei observando a abordagem. E aí, quando eu vi a guarnição descendo, eu já conhecia o comandante da guarnição. E eu esperei terminar a abordagem. Quando terminou a abordagem, eu falei assim, ô, Sub, beleza? Ô, Narciso, você está fazendo aqui, moleque? Não, a gente está fazendo evangelismo de rua. Ele parou assim, olhou assim, você? Eu falei assim, sou eu mesmo. Eu falei assim, não, Narciso, não acredito, não. Sério, pô? Não. Já ganhei o dia, pode ir embora. Leva essa pessoa embora daqui. Assim, pronto, galera, então o carro embora. Então, assim, Deus reescreve a sua história? Reescreveu a minha, por que não vai escrever a sua? Volto a afirmar, eu fui tirado do lixo, da lama, e hoje eu estou aqui. Em outrora, há muito tempo atrás, eu nunca me imaginei estar aqui à frente da igreja levando uma palavra para os irmãos. Primeiro que eu não me achava competente para isso. Não me achava digno. E eu nunca imaginei que eu ia ser crente. Que eu ia estar aqui, no meio de pessoas tão boas. Nunca me imaginei. Mas Deus pode reescrever a sua história. Reescreveu a minha. Derrubou muitas barreiras e dificuldades que eu enfrentava até hoje. Tem muita coisa para fazer? Eu acredito que tem. Mas se for colocar assim, em percentual, eu acho que ele já fez uns 30%, falta 70%. Mas, brincadeira, gente. Mas eu acredito que tem muita coisa para fazer na minha vida e através da minha vida. A mão do Senhor nunca está encolhida para nós. Nós é que saímos debaixo da mão de Deus. Por nossas atitudes, por nossas vontades, por nossos caprichos, por nossa dureza de coração. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. A mão de Deus nunca esteve encolhida para nós. É a gente que sai debaixo dela. Os ouvidos deles nunca esteve tampados. Deus nunca foi surdo que não ouve a nossa oração. Agarre a mão de Deus. Agarrar a mão de Deus é uma excelente ação. Lembra que eu falei de agir e reagir? Então, antes de você reagir, faça a sua ação de agarrar na mão do Senhor. Agarre na mão do Senhor. Louve é outra excelente ação. Ele não está surdo. Cantaram aqui hoje, né? Então, louve. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Está passando pelo vale da sombra da morte? Está na dificuldade? Louve. Aí eu lembro a musiquinha do irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando
Glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque na maioria das vezes, quando nós estamos passando pela prova, pela dificuldade, pelo problema, a primeira coisa que a gente faz é esquecer que Deus está com a gente. E aí começa o desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? E tal, o que isso, e aquilo, e aquilo outro. E diz assim, cara, irmãos, pardal recebe seu alimento todo dia. E andorinha nenhum para si, não é isso que diz o louvor? Então, por qual motivo você está aflito? Sua dificuldade tem prazo. E ela vai acabar. Amém? E para concluirmos, gente, eu queria que os irmãos ficassem de pé. E vamos ler novamente, Abacuque 3:17, a partir do 17. Mas vamos ler com convicção. Com convicção. Porque esses versículos, eles não podem só ser lidos aleatoriamente. Eles têm que ser lidos com convicção. Amém? Podemos todos juntos? Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os nossos currais não hajam gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Amém? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.